Olá, eu sou Marçal Siqueira, eu sou o anfitrião aqui do Cápsula Cast, sou jornalista e hoje nós teremos um Cápsula Cast muito especial porque eu recebo um convidado que une técnica, visão de negócio, não é apenas uma visão qualquer, uma visão de negócio e tem uma alma empreendedora. Dr. Ricardo Canelli, dentista há 23 anos, formado pela PUC aqui no Paraná, especialista em ortodontia, implantes e é credenciado em lentes de contato pelo Instituto Vioto, empresário da odontologia, tem clínicas na região de Assunção, é sócio do Núcleo Odontológico Odonto Design aqui em Maringá. Interessante que eu olhava aqui para o histórico dele e ele é parceiro do laboratório que fez as lentes da Virgínia, do Jair Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro. Para somar nessa conversa, eu tenho um convidado especial também, que é o meu co-host de hoje, parceiro aqui do Cápsula Cast, Caleb Duarte. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito de ouvir histórias e eu quero aprender muito com essa história hoje. Eu acredito que vai ser um ensinamento incrível. Dr. Ricardo, muito bom estar aqui. Obrigado. Contigo, e vamos ouvir a sua história hoje. Bom, Dr. Ricardo, certamente, quando eu falei pro Caleb dessa possibilidade de co-host, eu falei, ó, o convidado é seu. Escolhe alguém que você acredita que tem uma boa história e que rende uma boa história e que a gente possa contribuir com quem esteja do outro lado, né? Por que será que o Caleb te convidou? O que será que fez o Caleb pensar? Dr. Ricardo tem essa história e vai estar lá com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado. Resumiu bem a minha trajetória. Histórias eu tenho bastante, né? Ele falou. Então, assim, as coisas que deram muito certo, outras não deram muito certo, mas eu falo assim, a gente nunca erra, né? Ou a gente acerta ou a gente aprende, né? Então, as histórias que eu passei por essa situação nesses longos anos aí, foi de bastante aprendizado. Vamos passar um pouquinho. Legal, aqui. isso é bom. Porque às vezes as pessoas gostam de vir, Caleb, e todo mundo ama falar o que deu certo, né? E poucos querem falar das dores. E eu sempre digo ao meu convidado, o melhor jeito de você se conectar com a pessoa do outro lado, é ela entender que você está no sucesso hoje, mas não foi assim sempre. E eu creio que a gente vai conseguir extrair isso de você aqui ao longo do Cápsula Cast. Mas eu gosto sempre de perguntar ao meu convidado, se você pudesse se identificar como um personagem ou tivesse que se apresentar para uma criança de 12 anos, o que você escolheria, o personagem ou se apresentar para uma criança de 12 anos? Olha, eu sou um sonhador, né? Então, esse tempo atrás, até uma situação engraçada, eu gosto muito de carros, né? E aí um garotinho a gente parou, né? E quando eu era criança, as pessoas que tinham mais condição, paravam aqueles carrões, assim, não deixava nem chegar perto, né? E chegou um garotinho perto do carro que eu tinha na época, né? Ele falou assim, tio, como que eu faço para conquistar um desses? Eu falei assim, primeiro você tem que sonhar. Estude bastante, sonhe, coloque como objetivo e depois sim você coloca como uma meta. Que você vai conquistar um melhor do que esse que você está vendo aqui comigo. Então assim, eu sou um cara sonhador e eu acredito assim, nos sonhos que são extremamente plausíveis desde que você coloque isso como uma meta, né? Então existem várias situações que você pode sonhar, né? Os bens materiais, né? Mas hoje o que eu mais almejo assim é viver muito bem com a minha família. Essa é hoje a minha maior meta, né? Graças a Deus eu tenho uma família linda que eu chego em casa e eu posso falar assim, nossa, aqui é o melhor lugar que eu escolhi estar e é aqui que eu quero estar. E o trabalho ele vem para complementar tudo isso, para nos trazer segurança, né? Então isso eu falo assim que de tudo isso sonhador eu sou um sonhador. Como é que você pensou nele quando a gente falou da possibilidade de ter um convidado seu? O que te chamou a atenção que você falou, eu acho que ele vai ter algumas histórias importantes para a gente poder compartilhar com a nossa audiência? Não, na verdade, eu conheci o Dr. Ricardo e a gente teve uma primeira conversa numa confraria, né, doutor? Confraria. E nessa conversa na confraria, ele citou muitos pontos assim que me chamaram a atenção, que são o empreendedorismo real ali no Brasil, né?
que você vai pegar o cara que sofreu, o cara que começou lá de baixo, que sonhou, que almejou, né, e que não esconde as dores, né, porque eu acredito assim, realmente um empreendedor de verdade, ele, quando você conversa com ele, você consegue extrair duas coisas nele. Primeiro, o caminho das pedras, né, eu fui por aqui, isso aqui deu certo, né, como você citou dessa criança, ó, sonha, né, almeje, depois você coloca isso como meta, mostra o caminho das pedras, porque ele conseguiu fazer, ele consegue levar outras pessoas a fazer, mas também não esconde as coisas que deram erradas, né, porque dali sai, né, a maioria das vezes, os melhores ensinamentos. Então, numa conversa rápida que eu tive com ele nessa confraria, eu pude perceber que ele tem muita história para contar, pode mostrar, além do caminho das pedras ali, os ensinamentos que as dificuldades, que da vida real mesmo, trouxeram, né, na jornada. E eu quero saber um pouco mais disso, né, na nossa conversa de hoje. Legal. Bom, então certamente a gente vai ter muita coisa para conversar e eu quero já de cara abrir o nosso primeiro bloco. Vamos lá. Falando um pouquinho de identidade e propósito, doutor Ricardo, o que te move hoje? É ser dentista? É ser empresário? Como é que você transita nessa ponte dos dois mundos? Pois é, essa é uma pergunta muito legal. A minha esposa até um dia, quando a gente começou a empreender mais efetivamente, quando a gente começou o projeto Paraguai, quando a gente começou a querer montar algumas clínicas, ela perguntou para mim, você quer ser dentista ou quer ser mais empresário? Eu falei assim, eu não posso ficar com um pé em cada canoa, né? E não afundar, né? Porque assim, eu amo o que eu faço, eu gosto muito, e hoje a minha profissão me dá essa possibilidade de fazer o que eu mais gosto, que seria as lentes de contato. Mas, em paralelo, eu tenho que cuidar de algumas coisas que a gente tem um compromisso fora. Eu tenho um sócio, né, lá no Paraguai, e aí eu tenho que todo mês, como eu sou dentista e ele é empresário, então a gente tem que trocar as informações para que a gente possa dar o rumo correto nas nossas empresas. Então, assim, a gente procura sempre tratar o paciente de uma maneira que ele seja personalizado. Mesmo qualquer tipo de paciente, uma classe mais alta, uma classe mais simples, mas todo paciente, independentemente da sua classe social, a gente tenta sempre fazer o melhor para que ele tenha um resultado, né? Ele tenha a cura da dor dele, que seria um problema, uma cárie ou um tratamento de canal. Isso eu falo lá nas clínicas que a gente faz, é mais clínico geral, né? Implantes e muita ortodontia. Então, lá a gente tem eu tenho que ficar viajando, e também tem uma outra empresa que a gente tem em Curitiba, que é uma empresa de tecnologia em logística, que é totalmente fora da parte da odontologia, né, que foi uma coisa que aconteceu muito, como pode dizer, inesperadamente, né? Então já temos uns 2 anos que a gente está trabalhando, e lá no Paraguai já temos há 8 anos, né? De vez em quando você dorme, quando dá. Com certeza. Porque, a empresa de tecnologia, você tem a sociedade no Paraguai, e pelo que eu entendi, você transita tanto pela lente quanto pelo básico, pelo clínico geral. E eu até imagino que para chegar onde você chegou, primeiro, obviamente, clínico geral. Sim. A gente, quando eu me formei e cheguei aqui em Maringá, porque Maringá me abraçou, né, quando eu cheguei aqui em 2004, né? Então eu me formei, a minha esposa já morava aqui em Maringá, na época minha namorada, e aí eu vim para cá e tive ajuda de um profissional muito antigo aqui da cidade, né, o Dr. Robson Ravel, que ele abriu as portas da odontologia Maringá. Foi meu ortodontista lá então atrás. Ele abriu as portas. Então, inclusive, é meu padrinho de casamento. A gente tem, com o passar dos anos, a gente teve assim, os nossos caminhos se divergiram, né? Profissionalmente, eu procurei meus caminhos, ele continuou, mas assim, uma coisa que muitas pessoas não têm hoje é gratidão, e eu tenho muita gratidão pelo que ele fez para mim no começo da minha carreira. Eu trabalhei em torno de uns 4 ou 5 anos com ele, então assim, ele foi como se fizesse de pai para filho, né? O que ele fez para mim. Então assim, foi uma ajuda de pai para filho. E eu sim tenho muita gratidão pelo que ele fez, e quando a gente se encontra é sempre
muito bom reencontrá-lo para que a gente possa sempre conversar do passado, né? E perguntar também os objetivos futuros, né? Mas eu fico nessa ponte, né? Maringá, na Apucarana, vou para Assunção, vou para Curitiba. Então a gente fica Bem corrido. Nessa ponte aí. Você quer falar? Pode O falar, campo que você cobra na sua atuação, ele é bem amplo, né? Como Isso. você consegue administrar isso, levando em conta que você falou que a sua família é algo muito importante para você? Porque a gente vai falar da realidade do empreendedor, né? Muitas vezes tem empresa dentro da cidade, você já tem aquele número de demandas, né, para fazer absurda. E você fazer essa mescla entre o Ricardo empreendedor, o Ricardo, né, pai de família ali, esposo, e vai para o Paraguai e fazer toda essa gestão do tempo, como que isso funciona para você? Na verdade, hoje eu estou mais controlado, né? Então, como a empresa lá no Paraguai, as nossas 7 clínicas, elas já estão estabilizadas, já estão, que a gente chama de processo de cruzeiro, né? Então, a gente chega num patamar que a gente vai mantendo para elas sempre terem a mesma performance. Claro que a gente sempre tenta fazer algumas divulgações para que fomente em algumas épocas do ano. Mas a gente tem o nosso quadro já de profissionais. Deixa eu perguntar, porque eu sou curioso. O que é esse processo de cruzeiro que você falou? O processo de cruzeiro é assim, que a gente tem na franquia, como a gente tem uma condição facilitada de pagamento, ela gira, esse processo de cruzeiro é o quê? Você tem os 4 anos de crescimento e depois desses 4 anos você tem estabilidade. Então os pacientes que vão saindo e entrando, para ele manter a clínica... Um ponto de equilíbrio ali. Ponto de equilíbrio, né? Que a gente almejou, né? Então a gente faz com que isso, quando a gente vê que está diminuindo o nosso equilíbrio, a gente faz divulgações pontuais para que ela continue sempre no mesmo nível e a gente tenha o nosso recurso, né? Preservado. Legal. Né? E no caso, eu vou uma vez a cada 2 meses, às vezes eu vou uma vez por mês, né? Então isso depende os meses, né? Que a gente... Mais no final do ano eu acabo indo mais vezes, porque são processos que a gente vai definir projetos futuros, né? Desenhar o ano seguinte. No ano seguinte, então a gente acaba indo com mais frequência mais no final do ano, que é esse período que a gente está. Curitiba, ela como eu sou um investidor, então lá a gente só faz reuniões conforme também o planejamento de como a empresa está indo, né? E aqui em Maringá, eu venho segunda, quarta e sexta, né? Para que eu possa atender lá na clínica, na Dalag Manfrim, onde eu sou o Dr. Carlos Manfrim, é meu sócio. Né? Então eu venho segunda, quarta e sexta para fazer os atendimentos aqui. Terça e quinta eu fico em Apucarana. A associação que você faz do cruzeiro é a mesma do voo de cruzeiro? Isso. Quando tá lá os 11 mil pés, aí... Está estabilizado. Pode chamar o pessoal, os comissários para servir. Isso, É essa mesma associação. Mais legal. ou menos, isso. Muito legal. Bom, Maringá você escolheu para base de lente de contato porque é uma cidade que é a melhor do país para se viver? Ou foi uma questão mesmo familiar, ter conhecido tua esposa aqui? Por que você veio parar em Maringá com lente de contato? Na verdade, assim, em 2015, eu morei em Maringá de 2004 a 2015. Eu acabei colocando pés pelas mãos num negócio péssimo que eu fiz há uns anos atrás, que esses são os nossos aprendizados dolorosos, né? E acabei indo para Apucarana, que essa clínica eu já tinha montado, essa franquia odontológica eu tinha montado em 2013. Acabei indo para Londrina e lá não deu nada certo, eu acabei indo para Apucarana um ano depois. E Maringá sempre foi uma cidade que nos recebeu muito, muito bem, de braços abertos. Então tudo que a gente conquistou até então, até a gente ir para Apucarana, veio aqui de Maringá. Então a minha esposa e nós temos a vontade de voltar a morar aqui, né? Então a gente está já nos programamos para que os próximo ano a gente já venha voltar a morar realmente aqui em Maringá, que é uma cidade que a gente gosta demais, adora demais, e o povo maringaense é muito receptivo e eu sempre, como pode dizer, eu sempre fui muito feliz aqui. Né? Muito bom. Mas você é de onde? Eu sou natural de Foz do Iguaçu. Foz, paranaense. É. Só não era pé vermelho de prática mesmo, né? De colocar o pé no chão aqui, porque você estava mais lá. Mas Sim. Maringá, então, tá no seu coração, uma cidade que você... Tá. Hoje ela pergunta para mim, você não tem vontade de morar em Foz do Iguaçu? Não. Eu morei apenas 16 anos em Foz, que foi desde o meu nascimento até os 16 anos, quando eu fui para Curitiba.
Meus pais não tinham, acho que tinha uns parafusos meio soltos, eu acabei indo morar sozinho em Curitiba com 16 anos. Legal. Ô, Ricardo, aproveitando esse gancho, né, falando de família, é comum a gente ver, né, na nossa sociedade algumas profissões que são geracionais, né, que vêm de geração. Então você vai pegar a medicina lá, normalmente o pai é médico, a mãe é médica, a filha vai ser médica, o filho vai ser médico. E no ramo da odontologia a gente vê bastante isso, né, que aí fazem as clínicas familiares, né, e se juntam ali. Na sua família, né, dentro da sua família, você é o primeiro dentista da sua família ou já veio algo de geração? Como que é isso? Eu sou o primeiro dentista da minha família, depois disso veio meu irmão. Meu irmão mais novo é dentista, Legal. Ele mora aqui em Maringá, né? Em relação à sucessão a isso, meus filhos ainda são pequenos ainda, um tem 12 anos, o outro tem 6. A gente está construindo alguma coisa para ele, um legado para eles darem continuidade. Sim, legal. Se vai ser como dentista ou como empreendedor, eu quero ensinar eles a empreender. Mesmo eles tendo uma profissão X, né? Médico ou dentista ou qualquer profissão que eles tenham, mas eu quero ensinar eles a ter uma veia empreendedora, né? Eu quero mostrar para eles um caminho para que eles possam não só gastar aquilo que foi conquistado, mas pelo contrário, para eles multiplicar aquilo que vai ser deixado e sempre deixar a geração subsequente melhor do que ele pegou. E assim, onde você acredita, na prática, você que mescla os dois mundos ali, né, do profissional e do empreendedor, onde você acha que está a maior pressão? Você acredita que a maior pressão está em ser empresário, né, as dificuldades do empresário, ou a maior pressão é ser um dentista de sucesso, fazer algo bem feito, né, ser renomado como um doutor? Olha, as duas coisas não são fáceis, mas o maior desafio está dentro da minha cabeça. Sua cabeça. Então, assim, eu quero sempre trazer o máximo de excelência para o meu paciente. Eu quero trazer sempre o máximo de performance. Então, aquela cobrança que eu tenho em cima de mim mesmo, às vezes é desleal, né? Então, eu falo assim, tem que ter um equilíbrio, sim. Por isso que, antigamente, eu trabalhava muito, muito, muito porque eu queria ganhar dinheiro. Queria ganhar dinheiro. E isso, às vezes, faz com que você fique muito fechado. E as coisas realmente importantes que a gente tem na vida, a gente acaba deixando passar. Então, depois que aconteceu toda aquela situação, aquele revés que a gente teve em Londrina, eu mudei bastante as minhas prioridades, né? Então, eu comecei a colocar nos lugares certos as minhas prioridades. Deus, a minha esposa, os meus filhos, né? Meus pais, e assim vai. Meu trabalho é importante também, mas ele não está entre as 5 coisas mais importantes na minha vida. Apesar de que eu sou apaixonado pelo que eu faço, mas hoje eu vivo para tratar e ter a presença junto à minha família. Interessante você estar falando, porque eu imagino que há uma transição em que aconteceu, né? Foi em transição em momento de dor, que você teve que falar, ó, preciso repensar, perdi dinheiro. Não sei se você quer falar, se é legal falar. O que foi Não, isso? falo abertamente. E há uns anos atrás eu tinha, que eu te falei, eu corria muito atrás de dinheiro, chegava até a ser uma ganância, né? E isso é um sentimento que não é legal. Você pode ser ambicioso. A ganância, pelo fato dela ser uma palavra que não tem no vocabulário, ser de gana, de querer, mas ela tem às vezes um sentido meio pejorativo, que é o quê? A ganância é que você faz coisas que, independente da pessoa, você acaba passando por cima daquilo. Isso nunca foi o meu foco, né? Eu queria porque queria. Só que daí o que aconteceu? Eu acabei trocando os pés pelas mãos, acabei fazendo um negócio péssimo, comprando uma clínica em Londrina, e isso foi péssimo para mim, porque eu tirei meu filho da nossa casa, minha esposa, a gente foi para Londrina, e aquilo lá bagunçou muito a nossa vida, e me afetou muito psicologicamente, muito mesmo. Então, até que um dia meu pai chegou lá, né, lá em casa, ele me pegou pelo braço assim, e falou assim, meu filho, o que você está fazendo da sua vida? Você tem que, né... Você tem que mudar, vai acabar com a sua vida, vai acabar com a sua família. Preste muito bem atenção, e chorando, né? Aquilo me deu um choque. Eu falei assim, opa, tem alguma coisa que eu estou fazendo muito de errado. Enfim, são pessoas que a gente acaba tendo na nossa vida que puxam a gente para uns caminhos que não é o correto. Então, a partir do momento que realmente eu vi que aquilo não era para mim estar ali, a gente pediu distrato, perdi muito dinheiro, né? Mas assim,
o problema que a gente tem psicológico, né, o que afeta a gente psicologicamente é muito maior do que qualquer dinheiro que a gente possa ter. Então, claro, acabei indo para Apucarana, comecei a seguir mais a Deus, ir para a religião, que foi aquilo que foi me fortalecendo. Minha esposa sempre esteve do meu lado, né? Mesmo sabendo que ia se dar errado, né? Lá no fundo ela sabia que não ia dar certo, e ela me apoiou e ela falou assim, não, já que você quer fazer, vamos fazer. Então quase perdemos tudo, né? Só que teve uma coisa boa, né? Que nem diz o Capitão Nascimento, a gente acabou caindo para cima, né? E aí eu fui para Apucarana, comecei a trabalhar, me finquei no meu trabalho, e aí uma clínica que não conseguia se pagar virou nossa principal renda. Porque essa clínica de Apucarana que era para ser uma renda paralela, uma renda extra, de apenas R$5.000. E hoje a gente vive dela e muito bem. Então, porque eu fui para lá, eu falei assim, não, vou fazer esse negócio dar certo. E realmente, tudo que hoje eu me propus a fazer, tirando Londrina, que não era realmente para dar certo, graças a Deus a gente teve sucesso. Às vezes pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas a gente teve sucesso. E aí, de tudo aquilo ali, a gente acabou tendo outras possibilidades, que é o que a gente vem fazendo hoje. Muito bom. Na sua trajetória, o que de fato revela o Ricardo por trás do jaleco? Que nem eu te falei, eu sou um cara muito sonhador e eu não me contento com aquilo que eu vivo hoje. Porque assim, se a gente realmente se contentar com o que a gente tem, a gente para de evoluir. Então eu sempre tento colocar metas maiores. Vou acrescentando metas maiores. Então assim, além do meu trabalho, eu quero ser hoje eu sempre peço para Deus assim, eu quero ser um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, um profissional melhor. Então aquilo vai estar na minha essência, né? Sempre estar em busca de evolução. Aí sim, eu falo assim que esse é o meu maior, tirando o jaleco, eu sempre estou em evolução, sempre quero estar estudando, sempre quero estar fazendo curso, sempre quero estar seguindo mais a Deus, tendo mais tempo com a minha família, para que eu possa ser sempre um ser humano melhor. Antes da gente fechar esse bloco, Caleb, por trás do jaleco tem um homem de fé, e quando essa fé entrou na sua trajetória, ou ela já existia, mas não estava palpável? Então, a minha mãe sempre me puxou a gente muito para a igreja. E isso é uma coisa que estava meio latente, né? E aí a gente procura Deus só quando as coisas estão difíceis, né? Então, se não vem pelo amor, vem pela dor. E no meu caso foi pela dor. Realmente a gente passou um período bastante complexo. Eu costumo dizer que a gente não tinha dinheiro nem para comer um sanduíche, né? Essas casas, Passar dogão. em frente a Baudelaire lá em Apucarana não Esquece, era real, né? esquece. Não dava no orçamento. E aí a gente começou toda aquela metamorfose de como eu ia mudar para um ser humano melhor, começava sempre pela fé, né? Às vezes a gente acha que a gente tem muita fé, mas e eu vejo que está muito longe de eu conquistar aquela fé que eu realmente desejo, né? Mas Deus é primordial na vida de todo mundo. Tem gente que não acredita, mas tem gente que é de uma religião, de outra, mas o mais importante é o quê? O Deus é um só, e a gente tem que ir atrás dele para a gente fortalecer a nossa essência. Caleb, antes de fechar, eu quero apresentar o Profeta Barbearia, que é o parceiro aqui. Se tiver no jeito, vamos conhecer um pouquinho dessa estrutura, porque o Caleb já é parceiro aqui do Cápsula Cast e eu sempre apresento aqui a empresa Profeta Barbearia, que hoje é uma casa importante que eu também frequento bastante.
E aí, Caleb, o que você fala desse ambiente aí? Esse é o meu orgulho, né? O Profeta Barbearia, a gente tem trabalhado para fazer algo realmente diferente, né? Dr. Ricardo, cliente nosso lá, o Marçal, com muito orgulho, cliente nosso lá também. E a gente busca realmente, assim, criar um ambiente para empresários, tentando de todas as formas solucionar ali os principais problemas dos empresários, desde do estresse, da falta de tempo, né, da busca por excelência. Tem os padrões ali que todo mundo carrega, que a gente vai observando, a gente tenta sanar isso da melhor maneira possível lá. Legal. Para quem não conhece, Profeta Barbearia aqui em Maringá, uma oportunidade importante para você passar. E como o Caleb disse, não é apenas você cortar o cabelo, fazer a barba, tem uma sequência de possibilidades ali, desde um bom bate-papo no café, até um descanso que você pode ter numa massagem relaxante, até uma harmonização facial com um especialista em harmonização masculina, para não fazer as loucuras de você parecer um e depois outro dia você ser outro, né? Fica estranho, né? Esse cuidado tem lá. Temos mais de 100 serviços exclusivos e personalizados pro público masculino. Então é algo assim que a gente busca fazer com excelência. Merchan feito. Bloco 2, vamos lá. Doutor, vou falar um pouquinho dessa questão de virada de chave, né? Porque você sai do consultório individual para pensar em rede, em escala. E aí você tem a trajetória da dor de Londrina, que é o trabalho, né, para fazer dinheiro, e de repente você vem de novo, você vem para a escala e vem para a rede. Não te bateu um medo de novo de repente trabalhar demais de novo e perder o foco? Como é que foi equilibrar isso? Quando eu cheguei em Apucarana, depois que aconteceu todo aquele revés em Londrina, eu conversei com a minha esposa e falei assim, não, vamos acertar tudo que a gente tem, né, pendurado, digamos assim, né? Em haver. E depois de 3 anos a gente vai procurar um outro negócio. Já, né? A gente vai, depois de um tempo, a gente, né, que a gente colocou o pé no chão, saneou tudo que a gente tinha de compromisso. Falei, com 3 anos a gente vai ir atrás de um negócio novo. E a minha sócia, na verdade, ela trabalhava na franqueadora, lá em Ponta Grossa, e ela me ajudou muito a fazer com que minha clínica de Apucarana crescesse. Então eu sou franqueado de uma marca de odontologia da Odonto Excelência. E aí ela, vindo pra cá, me ajudou bastante, né? E aí um dia eu falei pra ela, no dia que você quiser sair da franqueadora, você me fala que você vai ser minha sócia. Eu vou montar uma clínica e você vai ser minha sócia para você ter melhorar, né, a sua renda e tal. E ela falou que não estava pronta. Quando deu 3 anos que a gente chegou em Apucarana, ela me ligou. Doutor, tem um projeto assim, assim, assado, que vamos começar a expandir a clínica para o Paraguai. E a Odonto Excelência já tem clínicas em Angola e em Portugal, né? E eles queriam abrir o mercado no Paraguai. Quando eu comentei com meus pais, né, a minha esposa sempre, né, tá do meu lado. A gente fica sempre com medo, né, mas quem não arrisca também não sabe se vai dar certo. Então a gente tá para empreender. Empreendedor é isso. Não sabe se vai dar certo, mas a gente procura sempre fazer as coisas para que as coisas caminhem de uma maneira ideal. E aí eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, 3 anos certinho dando, daí eu saí na rua, olhei pro céu, assim, falei, Senhor, o que o Senhor tá me... Fala comigo. Fala, o que você tá me aprontando, né? E aí eu falei com meu pai falou, filho do céu, você acabou de sair de uma situação difícil, vai entrar em outra. Trabalho terrível, né? E vai para um país que você nem conhece, a gente tá aqui, né? Você não conhece nada lá e tal. Meu sogro, mesma coisa. Aí eu fui conversar com o dono da franquia, o seu Oséias, que é muito meu amigo, né? Quando eu entrei na Odonto Excelência, a minha clínica foi a 87ª, hoje tem 1.300 unidades. Daí ele falou, meu filho não, ele falou assim, mano velho, se tem 3 ou 4 pessoas falando que é para aquele lugar que você não é para você ir, é para aquele lugar que você vai ir. Você já ouviu falar do efeito manada? Você corra, não seja mais um no meio da manada. Faça diferente. Foi isso que eu fiz. Claro, ele estava querendo expandir o negócio dele. Mas eu já sabia que dava certo.
E do formato que a gente sabe que vai dar certo em qualquer lugar, porque a gente leva condição para os pacientes mais humildes para que eles possam fazer um tratamento. E a gente foi a 4ª clínica a ser montada lá. Passamos um período bastante difícil, porque a gente meio que teve que aprender com os costumes. O paraguaio, ele é um povo muito receptivo, muito receptivo. Porém, eles acham que você vai tomar o lugar de um trabalhador deles. Só que os nossos clientes, ou melhor, os nossos profissionais são todos paraguaios. Eu só atendi no começo para poder fazer com que a clínica tivesse modelar, um start, né? Então dei treinamento, fui lá, ensinei vários dentistas a fazer cirurgia de siso, né, fazer as manutenções, colagem de aparelho. Claro, todos na sua especialidade, mas eles têm pouca experiência, né? E aí a gente começou. A primeira clínica deu o que falar, rapaz, porque olha, para montar não foi fácil, hein? A gente tinha um recurso, quando a gente viu, não deu o recurso, eu era o investidor. Resumindo a história, a primeira foi difícil, aí a segunda já foi um pouco mais fácil, da segunda em diante já as coisas começaram uma se montando a outra. E aí foi bem mais tranquilo. Então assim, aquilo que eu falo, quando as pessoas começam a falar assim, não vai fazer que vai dar errado, se deu mais de 2, 3 pessoas que você fala que já começa a te falar que não vai dar certo, olha, é porque as pessoas não têm coragem de sair da zona de conforto. Então você tem que arriscar, porque é incerto, porém sempre aquela indecisão, sempre é o dar aquele medo, é um medo gostoso, né? E depois que dá certo, as pessoas falam assim, vamos montar outra junto. Falei, pois na época que eu precisava, ninguém quis entrar comigo. Agora que eu tô com o motorzinho de polpa, né? Quando eu queria remar, ninguém queria remar já comigo, pegou né? embalo, né? Então... É muito interessante que eu gosto de observar que tem alguns pontos que são pontos incomuns, né, com empreendedores. Eu gosto muito de ouvir alguns podcasts e conversar com empresários, porque tem alguns pontos que sempre se cruzam. Mas eu queria saber, assim, entrando um pouco mais a fundo nesse diagnóstico que você fez, o Ricardo, que não deu certo em Londrina, Sim. que tomou aquele prejuízo, né? Muito provavelmente o que levou você a ir para Londrina foi uma certeza dentro de você de que daria certo, porque ninguém assume um negócio que, não, vou ver se, acho que vai dar errado, mas eu vou mesmo assim, né? O que mudou daquele Ricardo que foi para Londrina e não deu certo? O que você teve dentro do seu coração que fez com que você soubesse que o Paraguai, que você falou, eu tenho uma certeza que vai dar certo, o negócio vai funcionar. Qual era a diferença desses negócios? O que mudou dentro de você, né, diante disso? De repente você teve um medo a mais, um medo a menos? O que mudou nessa... Para Londrina foi um sentimento ruim, né? Porque queria ganhar, e aí as pessoas que me venderam essa clínica me venderam uma ilusão, né? Então eu falo assim que os estelionatários, eles pegam na sua fraqueza, né? E no caso, quando a gente foi para o Paraguai, eu já vivia esse método de trabalho. Então eu já sabia que ia dar realmente certo, né? Então eu já validei, eu já estava lá com a clínica já há 4 anos em Apucarana, né? Então eu já estava vivendo aquilo lá diariamente, e eu falei assim, não, as pessoas que têm condição não tem problema nenhum e vai ao dentista que quiser, às vezes vai até daqui para São Paulo, os de Assunção vêm para São Paulo ou vêm para o Brasil fazer os tratamentos, mas como eu já vivi aquilo ali, eu falei assim, não, isso aqui realmente tem a cara de qualquer lugar que a gente está lá, isso aqui vai dar certo. Tanto que deu certo no Paraguai, deu certo na Angola, deu certo em Portugal, estamos expandindo agora para a Argentina, tem no México. Então, assim, as pessoas, todas elas precisam de tratamento. E se você dá uma condição para que ela possa fazer o tratamento, não tem como dar errado, né? Claro que é um público diferente do que eu atendo aqui, né? Aqui a gente faz um trabalho muito mais elitizado, um trabalho muito mais assim voltado para a estética, né? Porque as pessoas, querendo ou não, você trabalhar com estética, você gera um ticket mais alto, e às vezes não é a possibilidade de todo mundo, né? Pensando um pouquinho agora na questão de erros, né? Você falou alguns. Dos erros cometidos, teve algum que você falou assim, isso aqui vai virar manual. Isso eu não erro mais. Agora é como se eu escrevesse
e eu mesmo lesse esse manual? Olha, o negócio que eu aprendi a sair da área do atendimento, né? Da minha empresa em Apucarana, é assim, chega um momento que você tem duas formas de você ganhar mais. Ou você aumenta o número de mãos, ou você aumenta o seu ticket, né? E a franquia, ela já tem o que eles cobram, já é meio que tabelado. Então, para que eu pudesse ganhar mais, eu tinha que aumentar a escala, que daí eu contratei mais profissionais. Então, a gente está em 8 profissionais em Apucarana. No Paraguai, a gente tem 40, né? Então, a gente trabalha mais em larga escala. Então, a gente pode atender mais pessoas. Aqui, no caso, em Maringá, eu vou fazer um negócio que eu adoro. Que assim, é o que eu mais almejo, é fazer só lente de contato. Eu saí da operação de Apucarana 100%, né? E só me dedicar aqui com as lentes de contato. Porque lá já é uma empresa que anda sozinha. E aqui eu me propus a fazer o clínico geral do meu paciente, fazer um atendimento extremamente personalizado. Uma experiência que ele vai entrar, vai ter um tratamento de excelência e o resultado é o que a gente almeja, que o paciente saia o quê? Extremamente satisfeito. É essa experiência que eu quero dar para o meu cliente aqui. Lá também tem uma experiência diferente, que a pessoa ela chega com uma dor e ela sai. Normalmente aqui a gente não atende pacientes com dor, essas coisas. Ele vem por uma queixa estética, que também não deixa de ser uma dor, né? Mas não é uma dor assim, crônica, né? Que incomoda, né? Física às vezes a mesmo, pessoa né? É uma dor emocional, né? A gente atende. Então, às vezes, o paciente ele quer vir fazer um tratamento estético para melhorar. Então, só que chega pessoas ali no consultório que não tem mais o que a gente fazer aqui na clínica, aqui em Maringá. A pessoa chega com os dentes lindos. Eu quero colocar lente. Mas eu falo, mas não é indicado para você. Então eu não vou indicar um tratamento para uma pessoa que realmente que não precisa. Eu não trabalho, digamos assim, 100% pelo dinheiro, porque eu tenho muita consciência daquilo, tudo que eu faço. O dinheiro vai ser a consequência do que eu fizer. E fazer bem feito, né? Então até com muitos pacientes eu falo assim, se você não gostar, você não precisa me pagar. Eu faço porque todas as etapas do tratamento, a gente vai ultrapassando junto com o paciente. Porque se não está bem azeitado aquela etapa, a gente retrocede, replaneja, para a gente poder ir para frente e ter um resultado de excelência. O grande manual que ele falou é para escalar, ou eu tenho mais mãos, né, que é o seu caso, teve que colocar mais mãos trabalhando, isso, né? Ou sobe ticket. Sim. Interessante que ele fez as duas coisas, cara. Ele conseguiu fazer os dois muito bem feito. Ele aumentou as mãos lá, e aqui no ticket, até pela necessidade e também pelo momento, né? As pessoas estão extremamente preocupadas com o lado estético, com a imagem, né? Acho que nunca se houve tanto culto à imagem, e fora os exageros, eu acho legal. Acho que a pessoa precisa se sentir bem, senão ela também não entrega o seu melhor. Então acho que o manual é fazer as duas coisas, né? Você viu, né? É muito, muito interessante. Essa parte, né, do seu trabalho, ela traz pra gente, assim, uma questão que a gente vê muito na conversa com os empresários, que é o fator mão de obra. Né? E aí, no seu caso, né, além do fator mão de obra, ainda tem o fator cultural, né, que você trabalha com outra cultura, como você já citou, um povo diferente, com costumes diferentes. Como é isso para você, assim? Como você lida com essa questão, né, da mão de obra no mercado? Isso impacta você, não impacta? Como que é isso dentro do seu trabalho? Hoje está bem difícil de você contratar, né? Eu costumo dizer que as pessoas querem emprego, não querem trabalho, né? Então, os bons já estão trabalhando em algum lugar. Só que aqui a gente tem pouca rotatividade, mas lá em Assunção, lá na região, a gente tem muita rotatividade. Então, assim, a cultura deles é, por exemplo, Semana Santa. Ninguém trabalha. E não é sexta-feira santa, sábado, domingo, não. É a semana toda. Choveu, esquece que também não acontece nada, né? Olha só que diferente. Então, assim, é uma situação que eles são bastante receptivos, gostam de uma boa festa, né? E quando tem esses eventos, a cidade para. Eles são mais festivos do que o povo brasileiro? São festivos. E é muito legal. Eu tenho, assim, o meu contador, ele fala muito bem português, a gente conversa bastante, né? A gente enrola um pouco de espanhol com português.
E ele fala que os paraguaios, ele além de ser, que nem eu já falei, são muito receptivos, eles trazem a gente para dentro da casa deles, né? Então, assim, você pegando confiança, eles são, assim, pessoas que você pode confiar. Claro que tem sempre um malandrinho que vem no meio junto, né? Mas a gente já conhece, né? A gente já tem essa experiência de poder ver algumas situações que as pessoas estão chegando perto de você, ainda mais por tudo isso que eu passei, né? A gente já consegue ver algumas coisas nas entrelinhas que a pessoa não tá vindo só de santinho pro seu lado. E como que você consegue fazer essa parte da gestão mesmo, assim, com essas pessoas, trazendo um pouco mais técnico pros empresários aí? Como que você gera essas pessoas entendendo todas essas diferenças? O que você acha que é fundamental para o Ricardo, gestor, para lidar com os demais ali parceiros de negócio que você tem? Então, por exemplo, falando daqui, eu sempre tento trazer os profissionais, eu tento ensinar o máximo para eles, porque assim, eu tenho 23 anos de experiência, então eu tenho que capacitar eles para que eles possam fazer um excelente atendimento, e eu sempre ser honesto com eles. Então a gente pega, desde o primeiro momento que ele vem trabalhar com a gente, comigo, então eu sempre dou um treinamento para ele. Tem todo um treinamento da franqueadora. Aqui em Maringá, no caso, é eu e a Ana, né? Então, assim, ela é uma biomédica, ela tem experiência em outra área. E eu fui ensinando tudo para ela poder ser a minha secretária, a minha auxiliar. Então, assim, eu quero menos pessoas ao meu lado aqui, porque daí depende mais exclusivamente de mim, do meu trabalho e o dela, né? Então, eu capacitei ela para que ela possa fazer algumas situações, que é a parte da venda, né? Porque o paciente, quando ele vem fazer uma avaliação comigo, eu faço uma apresentação, inclusive eu fiz a apresentação para o Caleb, faço do meu trabalho, e o paciente ele já vai conversar com ela já com uma predisposição, né? Então, assim, daí depois a parte de negociação, tudo ela que eu também treinei ela para fazer isso. E lá na clínica também, o Dr. Carlos e a doutora Heloísa, eles são muito bons para fazer treinamento também de encantamento com o paciente. Porque o paciente ele tem que ver valor no que você faz, não preço, né? Então, assim, eu sempre costumo, até fiz um stories tempo atrás, você está procurando preço ou você está pegando valor? Que não é o valor monetário, e aquilo que eu posso te trazer de benefício para que você tenha uma estética melhor, um conforto mastigatório, porque eu não trato o paciente só esteticamente, eu trato ele funcionalmente, que é diferente do que a maioria das pessoas estão fazendo, né? Então todo esse trabalho de trazer um treinamento, isso é o foco principal. Você tem que estar com a tua equipe ela bem alinhada contigo para ter os mesmos objetivos. Eles têm que pensar que eles também fazem parte daquele sonho, né? Eu sempre falo assim, suba na carruagem dos meus sonhos, né? Para que a gente possa desenvolver um trabalho junto. Então a proximidade, o treinamento, independente da cultura, é um fator primordial para uma boa gestão e fazer a empresa andar. Lá no Paraguai a gente tem um grupo de tudo para tirar dúvida. À distância, eu sempre diagnóstico, né? Eles não fazem nada, se eles tiverem alguma dúvida, eles não fazem nada, nem colocam a mão no paciente. Eles pedem orientação para mim. E aí sim, se eu tô perto do dia, eu falo, marca o paciente que eu quero dar uma olhada, e aí a gente vai traçar um plano de tratamento para ele, né? Porque assim, faça só exatamente aquilo que está dentro da sua capacitação técnica. Legal. Então esse é o treinamento que eu sempre falo, seja sempre honesto com o seu paciente. Se você não sabe fazer, isso não é nenhum problema. Não é demérito. Não é demérito. Realmente. Então o paciente ele vai ter muito mais confiança e falar assim, isso aqui eu não faço, mas eu vou trazer um profissional que faça. E é isso que eu sempre está alinhado sempre com o meu sócio lá, e aqui sempre fiz isso e sempre deu muito certo. Muito bem, a gente vai fazer uma paradinha de novo aqui, Caleb, para conhecer a Demicon, que é a Renova, a Demicon em Maringá, que é do Júnior, fica aqui no Átrio, ele é um pioneiro no ramo de consórcio, também um parceiro aqui, conheço o Júnior, faço negócios com o Júnior ali na Demicon, e certamente você que pensa nessa possibilidade de investir, possibilidade de alavancar, de fazer assunção de dívida, de seu carro, sua casa própria. Às vezes tem gente aí que anda pagando 3 imóveis e poderia estar pagando um só se fosse de maneira planejada. Vamos conhecer um pouquinho da Demicon em Maringá.
Acho que é hora da gente abrir o terceiro bloco, né? Nós fechamos o segundo e o terceiro eu quero saber um pouco dos diferenciais, né? Que o Dr. Ricardo traz. Ele fala um pouco aí da questão de fazer a junção da estética com a boa mastigação, mas ele também trabalhou com gente que eu queria saber um pouco dessa experiência, que foi trabalhar numa equipe que definiu as lentes de pessoas importantes. A gente vai saber disso no próximo bloco. Pensando um pouquinho nos diferenciais, doutor, assim, a gente olha jogador de futebol e, não raro, os exageros, né? Sai da periferia, eu trabalhei com jogadores de futebol há muito tempo, né? E ele está num contrato de apoio, né? De 3 mil reais, de repente ele estoura num clássico, ele vai ganhar 50. Aí 50, daqui a pouco 100, 150, 200. Aí ele vai, óbvio, mudar toda a aparência, e aí aquele menino, né, que não tinha aqueles dentes maravilhosos aparece de uma hora para outra, né? Você já falou um pouquinho da ideia de, você não precisa e tal, mas às vezes chega e precisa, e aí vem o pedido do exagero. Sim. Qual é o seu diferencial para a pessoa sair de lá o mais próximo possível, mas com uma mordida ou com um sorriso melhor? Qual é o diferencial apresentado ali? O paciente, quando ele chega para fazer uma avaliação comigo, primeiro de tudo eu vou olhar a parte funcional. Se o paciente ele realmente está apto ou não a fazer a lente de contato. Porque não é somente colocar lente de contato. Eu falo assim, que a estética é o que todo mundo faz, mas por trás da estética existe uma função, né? Então, para que você tenha estabilidade na sua mastigação, conforto e principalmente preservação do trabalho realizado, que seria as lentes de contato, tem que ter uma parte funcional bastante ajustada, que é a nossa mastigação, né? Então, falando em termos menos técnicos, é a mordida que ela tem que estar bem ajustada, bem ajustadinha, aquele ajuste fino, que tem que dar bem encaixadinha. Claro, se tem paciente que tem problema de crescimento ósseo, alguma coisa, daí a gente tem outras alternativas. Mas primeiro de tudo, eu olho a função para que eu tenha estabilidade e longevidade no meu tratamento. Porque eu não quero que o paciente chegue a 2, 3 meses lá, depois no meu consultório, com a lente quebrada, né? Mesmo porque eu dou 2 anos de garantia do meu tratamento. Então, se nesse período todo o paciente quebrar uma lente, eu faço a lente, porque eu confio extremamente no que eu faço. Então, a função é o quê? Eu sempre vejo se está encaixadinho bem a mordida, e aí sim eu falo, tem que fazer um ajuste, um levante. O paciente com muita recessão gengival, quando começa a aparecer a raizinha, isso é a maior característica que o paciente tem um problema de função. As pontas dos caninos cerradas, mesma coisa. Então, existe um trabalho a ser realizado, que a gente tem que aumentar os dentes do fundo. Basicamente, a gente faz isso para deixar a musculatura mais esticadinha. E isso faz com que ele perca pressão e não sobrecarregue os dentes naturais, consequentemente tirando toda aquela estabilidade dos dentes. Eu abri aqui falando do seu trabalho sobre famosos. Sim. Né? E aí falamos de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Virgínia. Isso. Como é que foi essa experiência? Foi um trabalho seu? Foi parceria? Porque eu não sei como eles estavam, de repente a distância, tudo. Como é que foi isso? Não, na verdade, assim, o laboratório que confecciona as minhas peças, ele sim fez as peças desses profissionais com outro dentista, né? Então, assim, é um laboratório que me traz muita... As peças são praticamente joias, que eu falo assim, que são perfeitas. A perfeição é muito utópica, não existe uma perfeição, mas o que ele traz, ele procura sempre trazer características que deixam o dente mais natural. E é isso que eu preconizo hoje para o meu paciente. Então eu procurei um parceiro que realmente faça um trabalho de extrema excelência, para que na hora que eu instale isso na boca do meu paciente, os dentes fiquem extremamente harmonizados com o rosto dele. Porque é ruim quando o dente chega primeiro, ou uma harmonização chega primeiro. Então, assim, aquilo tem que ser um detalhe que vem trazer, sim, uma sutileza na beleza, e isso faz toda a diferença. Eu costumo dizer que o menos é mais. Um dente menos claro, com mais características de dente natural, as bordas bem transparentes,
ranhuras que são verticais, horizontais, que deixa aquela textura na superfície do dente. Tudo isso são características do dente natural, que porcelanas de laboratórios que não são tão bons, elas não têm esse tipo, e por isso que o dente aparece mais branco, mais sem vida. As porcelanas que a gente confecciona, você coloca, é muito, muito, muito parecida com o dente natural. Né? Então o laboratório ele é um artista. E a gente não faz mais peças usinadas. Então a gente está voltando no tempo, digamos assim. Nós estamos trabalhando com peças mais artesanais que o laboratório faz à mão. Então 90% dos profissionais hoje tem um torno que vai lá, esculpe o dente, ele vai lá e pinta, que a gente chama de maquiagem. Né? O trabalho que a gente faz é diferente. O laboratório vai colocando camada por camada. E ele trabalha numa lâmina de 0,4 milímetros para dar um formato de dente. E o desgaste é extremamente pequeno. Então, por que eu faço esse tipo de planejamento? Porque quanto mais planejado o meu caso, melhor a estabilidade, menos desgaste o meu paciente vai ter. E o desgaste ele é irreversível. E praticamente 95% dos meus pacientes ficam sem provisórios até colocar as lentes de contato. Algumas exceções sempre tem, paciente que tem um pouco mais de sensibilidade. Mas normalmente não dá nem para ver que aquele dente está desgastado. Foi desgastado para colocar a lente. Porque quanto mais fino, mais natural fica. Eu acho que esse é o principal medo, né, dos clientes, né? Com certeza. Eu peço licença da minha cadeira de co-host para sentar na cadeira de cliente, né, do Dr. Ricardo, e foi um medo que a minha esposa levou, né, no consultório. Quando a gente foi fazer o tratamento, eu falei para ela, eu vou lá, eu vou colocar as lentes. Ela entrou no desespero, não, porque existe um estereótipo já na sociedade daqueles dentes falsos, de perceber que não é real, porque boa parte, né, como você citou ali, de algumas pessoas que acabam acendendo com muita rapidez, migraram para esse tipo de dente, né, que fica algo muito falso. E a gente, inclusive, percebe isso muito no mundo do masculino hoje, de que o ideal, né, é você fazer a expressão da saúde, mostrar a saúde, né, a beleza através da saúde e através da naturalidade. E eu acredito que esse diferencial que você citou é muito importante. Na verdade, Caleb, o grande problema dos profissionais é que eles não querem investir em bons materiais, em bons profissionais. Então os melhores sempre estão com os melhores. Né? E isso é uma diferença que não tem negociação comigo. Então eu não economizo em relação a trazer um adesivo que seria um líquido que a gente passa na porcelana e no dente de alto poder de adesão, porque isso vai fazer com que a minha peça não solte. O laboratório tem que ser uma pessoa, um artista realmente, para fazer aquilo que eu peço, eu quero ranhuras assim, eu quero essa coloração aqui assim, eu quero as bordas bem translúcidas ou menos translúcidas. Então, assim, ele tem que pôr tudo aquilo que eu desejei para aquele paciente, que eu planejei para aquele paciente, numa lâmina de 0,4 milímetros, que é muito, muito fino. Eu fico pensando no tempo disso, né? Quanto tempo, por exemplo, uma pessoa vai... planejamento, primeiro a tua avaliação, né, da parte funcional, vamos fazer 6 dentes, 8 dentes, enfim, fazer só superior, não precisa fazer inferior, porque não aparece tanto. Quanto tempo que isso demora para que o paciente, entre a tua avaliação e as lentes colocadas, ele chega no fim do tratamento, digamos? Normalmente um tratamento com 12 lentes superiores em torno de 20 dias, né? Entre fazer a consulta, planejamento, isso se o paciente, gostei do seu tratamento, vou fechar já, a gente já faz o escaneamento, já manda para o laboratório, normalmente eu já mando o tamanho do dente que eu quero, né? Para facilitar, né, porque tem tudo um posicionamento de lábio, né, do sorriso, a parte gengival, eu faço todo um trabalho gengival também, caso o paciente não necessite. Se é um trabalho mais redondinho, em torno de 20 dias, para a gente instalar. Uma reabilitação completa leva em torno de mais ou menos uns 45 dias. Eu não faço lentes express, que é aquela que eu vai pro torno e já bota, 2, 3 dias. Porque isso vai trazer menos características que eu desejo para o meu paciente. Então, assim, eu falo que a gente está voltando no tempo para que a gente tenha uma parte mais artística do que mecânica.
no que é automatizada. Porque o banco de uma Ferrari, ele é feito uma costura manual, né? Então eu falo assim, eu quero isso para o meu cliente. Eu quero todo o luxo que ele possa ter para que ele possa ter realmente um resultado que surpreenda. O mais gostoso é quando você vê o paciente começa a pular lá dentro do consultório, que ficou lindo o tratamento, né? Muito legal. Então, assim, existem casos que são mais complexos, outros menos, mas o planejamento sempre é o mesmo. Em torno de 30 a 40 fotos, um escaneamento bem com um scanner de altíssima precisão para que eu possa dar suporte para o meu laboratório, fazer um bom planejamento. Eu já dou os tamanhos dos dentes que eu preciso. Então, assim, eu dou o máximo de suporte para ele possa me devolver um trabalho, né, um planejamento mais fiel do que eu preciso. Sempre dá certo na primeira? Não necessariamente, né? Se é algumas alterações pequenas, a gente já toca o tratamento direto, eu só peço para fazer as alterações, mas se é alguma coisa que a gente vai mudar formato de dente novamente, aí não. Aí a gente começa o planejamento do zero de novo. Depois disso, tiver 100% o paciente fala assim, é esse formato que eu gostei, aí a gente coloca a mão, a gente começa a fazer o preparo em cima dos dentes do paciente. Não faço nenhum desgaste sem não tiver um planejamento muito bem definido. É isso por enquanto? É isso. Bom, a gente vai fechar esse bloco e antes de fechar o bloco eu também quero apresentar a Flávio Pamplona Alfaiataria, que também é parceiro aqui. Obrigado ao Vini, ao Flávio. Também é um lugar que eu sempre digo às pessoas que não é sobre estar no Cápsula Cast, é sobre quem está aqui e o que essas pessoas que estão aqui entregam para clientes e para parceiros. Então vamos conhecer Flávio Pamplona Alfaiataria. Ah, que bom, né? A gente estava aqui nos bastidores, né? O doutor Ricardo disse que amanhã tem Flávio Pamplona, vai estar por lá. Aliás, tá vestindo Flávio Pamplona, Tô né? vestindo Flávio Pamplona. E vai passar por lá também, Caleb. Cuida do homem aí, hein? A gente vai fazer um trabalho Dá um especial. trato no visual. A gente está indo pro bloco final? Não, é o quarto esse, né? Vamos lá, quarto bloco então. Solta a vinheta aí pra gente ver o que vem pela frente. Eu acho que a gente falou um pouquinho de escala, mas quando a gente pensa no futuro do seu trabalho, né, se a gente fosse projetar 10 anos pela frente, você não teme que as lentes elas fiquem como uma moda que vai e de repente desaparece? O que você está pensando de futuro? Na verdade, assim, o que as pessoas hoje, o que eu estou fazendo hoje para os pacientes, provavelmente no futuro eles vão ter que substituir essas peças. Não porque o trabalho que eu estou desenvolvendo, eles não vão trocar porque está tendo algum problema, né? Eu sempre tento fazer o máximo para que aquilo fique bem estabilizado. Mas eles podem trocar as lentes por um material mais moderno, porque vai evoluindo. Eu fiz a troca da doutora Heloíse Manfrim, ela fez há 7 anos atrás, e ela saiu na capa da revista Forbes americana, e ela falou, Ricardo, quero fazer, porque não, né, quero fazer... melhorar o meu sorriso. Foi antes ou depois da Forbes que ela decidiu fazer? Foi antes, a gente fez antes das fotos. Tá, porque ela já sabia que ia pra Forbes e queria estar... Isso, então assim, foi um tratamento extremamente rápido, né, para que ela pudesse ter o resultado para ela poder fazer as fotos. Então assim, ela trocou, não porque as peças estavam ruins, ela trocou por um material mais moderno e a gente alongou, porque ela tinha feito só os 6 da frente. Então a gente alongou, deu um sorriso mais amplo, que é isso que a gente preconiza. Então assim, as lentes de contato, elas vieram para ficar, né? Só que aquelas lentes brancas, aqueles negócios artificial, aquilo lá já caiu por terra. Então as pessoas estão trocando agora, né? Infelizmente, aconteceu de ter esses tipos de trabalhos,
né? E as pessoas estão voltando mais para a naturalidade. E eu sempre faço com que o meu paciente, eu sempre direciono o meu paciente a sempre fazer um dente mais natural, que não seja branco, né? Mais claro, mas não aquele opaco que chama atenção, que acende na hora que você vê. Tipo teclado de piano. Os Mentex que eles chamam da vida, né? Interessante. Essa sua visão, assim, pensando na parte, assim, olhando muito para o futuro, né? Você citou uma questão muito importante que a gente vê da questão da ambiência. Né? Então, quando eu vou falar, assim, né, do empreendedorismo em si, do seu trabalho, o quanto o ambiente é importante ali, né, com as pessoas que cercam você, o quanto isso é importante para o Ricardo, doutor, para aquilo que você quer para o seu futuro. Você escolhe as suas amizades, escolhe os seus ambientes, ou ele tem surgido com naturalidade? Antigamente, a gente era menos seletivo, né? Hoje a gente tem... não que a gente não queira fazer amizade com muitas pessoas, mas a gente deixa de dar atenção a muitos oportunistas, né? Que querem só pegar aquela onda, querem tirar uma vantagem de você e depois vão embora. Né? Aquelas pessoas que realmente, quando você está precisando, ele te vira as costas, mas quando você está bem, ele está ali contigo e tal, né? Então a gente vai sendo mais seletivo nas amizades. E eu costumo dizer que a gente tem que ser as duas coisas. A gente tem que ser fonte de muitas pessoas e tem que ser poço de muitas pessoas, né? Então, assim, a gente sempre tem que ter uma fonte para nutrir a gente. Eu sempre preconizo num lugar que a gente vai conversar que existem pessoas que estão muito mais capacitadas do que eu e outras menos, para a gente fazer uma troca. O ganha-ganha ali. Ganha-ganha, tem que ser uma coisa sadia. Você não pode ser a pessoa que sempre é a fonte de todo mundo, porque ali você não vai ter evolução nenhuma. Então a gente começa a ter essa seleção, né, para que a gente possa ter também evolução no nosso profissionalismo como pessoa, intelectual, em uma série de situações, né? E tem uma curiosidade, como é que é essa história aí da revista Forbes? Conta pra gente um pouco dessa história, como que foi esse momento ali, tanto do atendimento da doutora, o que você viveu ali naquele momento, porque isso faz parte do ambiente que você vive hoje, né? Então, a doutora Elo e o doutor Carlos, eles saíram na revista Forbes pelo fato deles atenderem muitos pacientes de fora do Brasil. Legal. Então, eles chamam de turismo cirúrgico. E para você sair nessa revista, não é aquela situação, não é tão simples assim, eles têm que aceitar a sua matéria, né? Porque não é uma coisa paga, né? É uma coisa que eles são escolhidos. Então, eles foram escolhidos em relação a isso. E a parte estética dela, quando ela falou, vou sair na revista, era uma coisa muito em off, né? E ela falou, quero fazer meus dentes, porque ela já também estava com uma dificuldade também na dicção, o lábio prendia um pouquinho e tal. E aí a gente fez um planejamento muito legal. Então, assim, foi bastante desafiador, porque é o sorriso dela que está na capa da revista, né? Então eu falo assim, eu sou o dentista da capa da Forbes, né? Então fica aquela situação, é você que está na capa da Forbes ou né? Não, então legal. Fica aquela, ao mesmo tempo eu entendo que eu também saí na revista, né? Sim. Porque é o meu sorriso que está ali. E eu falo assim, a confiança que eu tenho no meu trabalho, porque a gente fez alguns vídeos, ela mordendo uma maçã e puxando, né? Legal. Muita gente fala assim, eu não tenho medo de morder, né? Uma maçã. E a doutora Elo, a gente fez um vídeo, ela mordendo a maçã. Então, assim, essa experiência que eu tive de fazer os dentes dela foi bastante enriquecedor para mim. Legal. Como é que você lida com essa questão da vaidade, né? Porque, na verdade, você coloca o sorriso na Forbes, mas não é o teu rosto. Sim. Como é que você lida com isso? Porque eu sempre digo que, óbvio, que não é que eu diga que as pessoas são desprovidas de vaidade, mas todos nós temos o nosso lado vaidoso, né? E hoje você conta a história aqui, né? E conta com tranquilidade, mas como é que lidar com essa vaidade de repente, alguém que se destaca no sorriso, mas você tá por trás dessa foto, você não tá na foto? Então, eu sou uma pessoa, assim, eu sou bastante simples em relação a isso, porque eu contribuí para aquela foto ficar ainda mais incrível, né? Que ela é uma doutora muito bonita, então assim, eu trouxe salientei mais ainda a beleza dela. E assim, é uma situação que eu levo com muita naturalidade, porque é como se eu estivesse atendendo um paciente normal, como se eu estivesse atendendo qualquer um de nós aqui. Então é uma pessoa como a gente, né? E eu tenho bastante liberdade, né? Porque além de tudo ela é minha sócia, né?
Só que ao mesmo tempo eu tive um desafio muito grande, porque não podia dar um erro, senão a gente não ia conseguir chegar na data, né? Porque como as peças são de fora, né? Então a gente não podia ter nada errado. Então assim, foi um planejamento extremamente minucioso, de contato com o laboratório, né? Escaneamento bastante preciso. Eu fiz, para você ter uma ideia, eu fiz 4 escaneamentos nela, para que todos eles, assim, eles pegassem o melhor escaneamento para não ter nada de errado. Então, para que na hora que a peça chegasse, encaixasse de uma maneira extremamente passiva, que é isso que a gente preconiza, né? Já imaginou? Foto marcada e fala, não deu? Não deu. O peso da responsabilidade é muito grande. E olha, no dia que eu fui fazer a remoção das lentes dela, a gente tem um equipamento que a gente trouxe de Israel, que é o Light Touch, né? Um equipamento que ele tem 30 funcionalidades já cadastrada, programada, e uma delas é a remoção de lente. E aí as lentes da doutora era uma lente já há 7 anos atrás, então era outro tipo de material, uma porcelana um pouco mais friável. E aí normalmente quando a gente hoje eu faço as minhas lentes, eu consigo tirar as minhas lentes, porque o material, uma porcelana Ivoclar que vem da Alemanha, e ela não quebra, né? Consigo tirar sem quebrar. E o da doutora quebrou tudo. Jesus. E aí o que aconteceu? Eu tive que restaurar dente por dente dela, porque ela ia dar uma palestra em João Pessoa no outro dia. Olha só. Né? Eu falei, doutora, nós saímos de quase meia-noite do consultório dela, no outro dia ela pegou o voo cedo para dar uma palestra em João Pessoa. Rapaz, fazer a peça, fazer essas restaurações uma por uma, ficar esteticamente funcional e esteticamente apresentável para que ela pudesse ir nessa... Aí sim foi bastante tenso. Deu. Já, né? E eu ficava comentando, doutora, qualquer coisa você me aciona, né? Mas deu tudo certo. E ainda garantir que os dentes dela não apareçam primeiro do que ela, né? Com certeza. Deixei na frente. Mas assim, foi bem legal. A gente deu muita risada depois, né? Ela falou, e se cair lá? Eu falei, você vai ter que me levar junto, porque eu vou ter que colar, né? Mas assim, a gente deu bastante risada, mas foi assim, o resultado bem legal. Saímos bastante tarde, né? Mas o resultado ficou muito bom. Muito legal. Eu vou fazer um parênteses aqui, né? Eu acho interessante a gente falar, né? Quando fala muito sobre empreendedorismo, sempre a gente acaba entrando no ponto da fé, né? Mas eu acho interessante quando a gente vai falar de tecnologia, sempre surge o nome de Israel, né? Você falou de uma tecnologia israelense aí, e eu acho isso muito interessante porque eles são, assim, né, fora da curva nesse assunto. E o quanto a tecnologia, ela ajuda você hoje já, naquilo que você já faz e naquilo que você consegue enxergar do seu mercado no futuro. Então, esse equipamento, infelizmente, ele não é a realidade da maioria dos profissionais. É uma pequena parcela que tem a possibilidade de ter, porque as tecnologias, quanto mais tecnológico, mais caro é. A tecnologia é caro. O nosso scanner, eu tinha comprado um scanner que ele tinha 2 câmeras apenas, mas o ano passado. Esse ano já saiu um com 12. Bicho, eu já comprei, acabei que é o Aitero, que a gente acabou adquirindo. Então, assim, é extremamente importante a gente ter essa tecnologia para que a gente otimize o nosso trabalho. Porque, assim, eu faço uma cirurgia gengival com Light Touch, né? Faço todo um recorte na gengiva, tirar o excesso da gengiva. Ele é extremamente eficiente, a cicatrização é extremamente rápida, e eu consigo fazer o preparo das minhas lentes uma semana depois. Se passa por parte cirúrgica manual, com lâmina de bisturi, o paciente tem que ficar em torno de 40 dias para que a gente possa realmente mexer nos dentes. Entendi a diferença. Né? Então, a tecnologia, ela só vai trazer benefícios e vai aumentando cada vez mais. A única coisa que eu não utilizo no meu consultório é realmente os tornos, né? Porque eu optei a fazer peças mais artesanais. Então, as pessoas falam assim, mas você quer voltar no tempo. Não é quero voltar no tempo, eu quero exclusividade. O mercado está migrando para isso, né? Para o artesanal, está voltando ali essa questão humana ali no tato. Você sabe que isso é uma coisa que eu ouvi uma vez o Cortella falando, que as famílias, elas se despamonhalizaram. Falei, cara, o que quer dizer com isso? Né? É que para fazer pamonha, alguém tem que colher o milho, o outro tem que tirar a palha, o outro tem que limpar o milho, o outro tem que cozinhar o milho, o outro tem que encher a palha. E outro alguém ralar o milho. Fecha. Falou assim, as famílias precisam se pamonhalizar de novo, né? E eu acredito muito nisso, porque as técnicas, elas vão se igualando. E aí, qual é o diferencial? O diferencial vai ser o toque que ele vai dar
no relacionamento para quem ele está atendendo. E um diferencial como esse, olha, o outro também é artesanal, só que o artesanal meu, eu vou te levar lá para ver a parte final. Então o cara fala, não, eu vou ver essa parte, vai. São coisas que a técnica e o relacional vão somar. E se nós não nos atentarmos para isso, muita coisa vai se igualar. É o cachorro-quente. Quando apareceu em Maringá, alguns ganhavam dinheiro com cachorro-quente. Hoje eu não sei se ganham tanto. Alguns até ganham, porque se diferenciaram. Mas se copia, né? E para tentar fazer um gancho com o que eu estou falando, você tem medo de cópia? Você está franqueando? Você vai expandir? Você está fazendo mentoria? Para onde você vai? Então, a gente está desenvolvendo um fellow para ensinar as pessoas a fazerem lentes de contato, usar a técnica que eu utilizo, né? Inclusive, o laboratório que eu trabalho, ele só trabalha comigo aqui, né? Então, é um grande diferencial que eu tenho, porque as lentes são incríveis. Mas a técnica, o conhecimento, a gente nunca deve ficar retido. A gente tem que sempre fazer com que o conhecimento ande para frente. Então, eu não tenho problema nenhum em ensinar. Eu falar para você, eu entro numa sala de aula para dar aula, não. Eu sento e mostro e explico tudo que eu estou fazendo. É o mais importante, porque eu sou assim. Eu quero ver a pessoa atender e eu consigo fazer aquilo, né? Então, a habilidade manual a gente vai adquirindo, né? Então, se você vê uma pessoa atendendo com excelência, você tenta copiar aquilo. Sim. Na primeira não vai dar, vai ficar mais ou menos, e até chegar à excelência. Então é uma questão que... Então eu já estou preparando um material para que a gente possa pegar 1 ou 2 dentistas, né, para poder ensinar. Primeiro eu vou atender um paciente, ele vai ver, depois ele vai atender um paciente e eu vou estar junto, né, para que eu possa ensinar todo esse trabalho, como eu fiz com um amigo meu. Ele é professor, inclusive é o único dentista da minha sala de graduação que eu abro a minha boca, né? E eu falei para ele assim, ele é muito bom em oclusão, em trabalho de reabilitação. Eu falei, Renato, eu quero fazer uma aula, ter um curso VIP com você, eu não quero ninguém comigo. Não quero ninguém, eu não quero estar em sala de aula, porque sempre tem uma pessoa que fica em cima e não dá espaço para você. Sim. Desenvolve alguma coisa para mim. Ele falou, cara, mas certeza? Eu falei, certeza. Eu falei, esse trabalho que você vai fazer comigo, você vai explorar ele, você vai usa eu como uma divulgação. Como eu quero esse trabalho, muita gente quer também. Então é isso que eu quero. Na minha dor, em ter uma pessoa realmente, uma única pessoa. Eu falo que ter 2 dentistas, mas é ser um por vez, né? Para que não tenha nenhuma dispersão, né? Ele vai atender junto comigo, depois eu vou atender junto com ele. Fazemos todos os planejamentos, tudo que eu faço eu vou ensinar. Vou passar o conhecimento para frente. Isso é muito importante, eu não fico retendo o conhecimento. E você aprende 2 vezes, né? Eu sempre digo, quando a gente ensina... Ensina, aprende 2 vezes. Às vezes eu leio um livro e falo assim, vou gravar um vídeo sobre isso. Cara, quando eu gravo um vídeo, aquilo fica sólido, fica mais claro na minha mente, né? E eu fico imaginando que tem pessoas que precisam, às vezes, do nosso bom. Né? Não é nem do nosso excelente. Né? O nosso excelente vai, óbvio, mas as pessoas precisam, às vezes, do que a gente já tem de bom. E o material que eu estou preparando vai ficar muito legal, como se fosse um livro, com todos passo a passo, brocas, tudo que você vai realizar. Se a pessoa só ler aquele livro, ela já vai saber como tem que fazer. Então, você, tendo esse material e ainda fazendo manualmente, a pessoa vai aprender muito mais e vai poder replicar. O laboratório, eu não sei se eu vou passar para frente, né? Mas se for pessoas de outra cidade, com certeza. Isso é igual o pastel de Belém. Não pode ter, é um segredo empresarial esse. O pastel de Belém diz que ninguém sabe a sequência lógica dele, né? Sabe que tem uma sequência na sala do lado, mas esse não tem contato com esse. Porque, pastel de Belém só tem num lugar. Os outros são parecidos, né? Mas não são o de Belém. Vamos aqui partindo para o final, né? Acho que eu queria partir um pouco para a vida, né? Que a gente falou bastante de empreendedorismo, né, Caleb? E uma das coisas que eu quero te perguntar, e eu acho que isso pode mover muitas outras pessoas, o que você faz quando você não está negociando expansão, quando você não está pensando nas mentorias, quando você não está... trabalhando um projeto para lentes, o que você faz fora disso? Olha, o final de semana a gente nunca marca nada, porque é o período que
tem que estar com a família. Eu não saio com amigos, assim, muito raramente. De vez em quando tem a confraria, que a gente vai. Mas, assim, eu sempre preconizo viajar, ir com a minha família. Viajar sozinho, pra mim, eu tenho, assim, não gosto de maneira alguma, eu não gosto de quarto de hotel, ficar sozinho. Então, eu sempre falo pra minha esposa, quando eu viajar, tento levar ela. E quando a gente vai fazer alguma viagem, assim, eu gosto de viajar com a minha família, então, assim, levar todo mundo. Ninguém ficar pra trás. Então, assim, ter esse tempo com a família, é isso que eu mais procuro daqui. Eu estou procurando há muito tempo, mas o que eu mais quero é o quê? Fazer com que isso fique mais... Diminuir um pouco o meu trabalho para mim poder fazer isso que eu mais... Viajar com a família, ter mais contato, mais proximidade, né? Cada vez mais. Legendário ainda não, né? Legendário eu não fiz. Não. Entendeu, né, Caleb? Entendi. Caleb, eu tô desafiando ele para ir no 1400, que é o de novembro agora, que é o legendário de 3 anos, né? É uma das experiências mais incríveis que eu vi de fé. Eu sou pastor. Ah, que legal. E, assim, 22 anos pastor e 7 pastor, 15 já dentro da igreja, né? Eu falo que o Legendários foi um divisor de águas e tem muita característica sua que parece que você fez, né? Que família não fica para trás, a gente fala muito sobre isso lá, né, e tal. E eu desafiei o Caleb a estar no Legendário e aí, como você tem mais intimidade, você vai desafiá-lo a, quem sabe, na mesma pista que você tiver, ele estará também. Seria muito bom. Eu falo assim que eu respiro para minha família. Perfeito. Eu vivo pela minha família. Então não tem coisa assim, eu não troco nada por eles. De maneira alguma, eles têm sempre, tem Deus, que nem eu te falei, Deus, minha família, minha esposa, meus filhos, então assim, são prioridades que eu nunca vou abrir mão disso, de jeito nenhum. Isso é incorruptível. Excelente, excelente. Eu acredito assim, uma vez eu ouvi uma pergunta que para mim fez muito sentido, eu acho que quem tem essa veia empreendedora sofre um pouco com isso, quem é você quando você não está trabalhando? Essa pergunta é uma pergunta bem profunda, porque normalmente a gente sempre vincula, né? Fala, quem é você? Não, eu sou pastor, eu sou empresário, eu sou barbeiro, eu sou dentista. A gente vincula em primeiro lugar a nossa profissão. Mas aí, assim, quem é o Ricardo quando ele não está trabalhando? Olha, acho que por pouco tempo que a gente se conhece, eu sou uma pessoa muito brincalhona, né? Gosto de descontrair, eu gosto de falar um monte de coisa que a gente fala das resenhas, né? Então, assim, eu brinco muito com os meus filhos. O mais velho não gosta muito, né? Porque ele fala que as minhas brincadeiras, né? Mas o mais novo a gente tem... eu falo assim que ele é muito parecido comigo, o mais velho já não, né? Ele já é mais discreto, eu já sou mais palhafatoso. Minha esposa fala assim que eu sou meio que um pavãozão, né? Chegou, né? O mais novo é a mesma coisa, e o mais velho já é super discreto. Então, ela deve estar dando risada, né? Que eu tô falando. Então, assim, eu sou um cara muito brincalhão, eu gosto de brincar, assim, por mais que tenha a parte séria, dentro do consultório mesmo, eu tento sempre quebrar o gelo com o meu paciente, porque fica uma coisa, a pessoa chega no consultório, uma coisa muito... Ir no dentista não é legal, né? Então eu tento quebrar o gelo com uma brincadeirinha, alguma coisa, a minha veia é essa mais brincalhona mesmo. Aproveitar. E você? Aproveitar. Quem que você é quando está trabalhando? Eu... apanhando muito na vida, né? A gente apanha bastante. Eu aprendo muito apanhando, mas eu tenho buscado descobrir o meu lugar em Deus, né? Não recentemente, né? Posso dizer assim, há poucos anos, eu descobri nas minhas frustrações que o sucesso da vida está em ser cheio do Espírito Santo. Né? E o foco maior da vida é a salvação, porque tudo isso aqui passa, né? As dores e as alegrias também passam, é tudo passageiro, e ser cheio do Espírito Santo é o ápice da vida de um homem, porque nisso você vai envolver o seu cuidado com o seu papel com a sua esposa, com sua família, na educação dos seus filhos, na direção do seu lar, no trato com as outras pessoas, na ajuda ao próximo, de você olhar numa situação lá dentro da própria empresa, no trabalho, né? E você fala, por que eu faço isso? Daí já não é mais dinheiro, já não é mais o sucesso, já não é mais a posição que você ocupa, mas o servir a Deus através do serviço às pessoas. Acho que isso é algo que vai direcionando a mente da gente. Não foi fácil chegar nessa conclusão, né? É só ali quando Deus dá aquela puxadinha de tapete que a gente precisa ali, né? Tipo, opa, calma aí, né? Que a gente vai aprendendo essas coisas e vai voltando, né, para aquilo que é o primordial mesmo, que é o essencial. Isso é muito importante. Cara, eu tô pensando aqui,
a sua pergunta é profunda e eu fiquei pensando quem eu sou quando eu não estou trabalhando, né? Eu sou extremamente quieto, assim, aí eu me comunico quase nada, porque geralmente a mente está mais cansada, né? Sim. Eu gosto demais de sair para jantar com a minha esposa, que é um momento que eu posso ser eu, sabe? Eu não preciso performar na frente de ninguém. Não preciso dar certo para agradar alguém. Não tem né? cobrança. Eu posso dar errado na frente dela, como você deu errado na frente da sua esposa e teve o apoio, como você teve decepções. Eu tenho aprendido que, e isso vem muito do livro que eu li recente, da Brené Brown, que a gente precisa ter a coragem de ser imperfeito às vezes. Porque muitas vezes eu ainda às vezes me preocupo com o que as pessoas pensam, mas é bem menos, viu, Caleb e Dr. Ricardo? Assim, teve momentos que eu fiquei tão preocupado com o que as pessoas pensavam que eu esqueci de ser quem eu era. E aí é um desastre terrível para a vida, né? E é interessante a gente pensar assim que nessa busca, principalmente por colocar Deus em primeiro lugar, a gente começa a ver quão vergonhosa é a nossa vida, né? Porque daí você já começa a se questionar no seu relacionamento com a sua esposa, né? Como eu sou com a minha esposa? E aí você já começa, poxa, poderia ser melhor. Como eu sou com os meus filhos, você fala, poxa, poderia ser melhor. Como eu sou no trato com as pessoas que trabalham comigo, você fala, poxa, poderia ser diferente. Então, essa cobrança é uma cobrança assim saudável, né, em certo sentido, porque ela é uma cobrança que você sabe que não depende de você essa performance. Você vai lá e fala, Deus, tem misericórdia, né? Eu preciso ser diferente. Então, acho que essas características assim acabam direcionando melhor a vida da gente no dia a dia ali, faz toda a diferença, né? E Deus é o Deus do possível e do impossível, né? É impossível. É impossível. Ô, Vitor, tem pergunta? Tem? Eu nem falei com o doutor isso aqui, hein? Se ele não responder, você responde, cara. É seu convidado? Segura. A gente dá um jeito. Então, vamos lá, Vitor. Tá no jeito? Vai, primeira. Hoje eu ganho mais quando? Quando? Olha, eu ganho mais qualidade de vida quando eu tô com a minha família. Perfeito, muito boa. Muito bom. Do que o senhor deve parar? Menino do céu. Olha, de me cobrar muito. Boa, Me cobrar muito. Muito bom. Isso é desleal com a mente da pessoa. Você falou isso durante, né? Tenho raiva de? Olha, minha esposa sempre fala que eu sou uma pessoa que eu guardo um pouco de rancor, sabe? Mas ultimamente eu tô tentando corrigir isso aí, não guardar raiva, rancor de ninguém, não. Tô tentando, tá difícil. Não é fácil, Não né? é fácil, principalmente pessoas que nos prejudicam, né? Mas assim, eu fico nervoso, fica bravo, não sei o quê, mas no outro dia já começa. Tudo bem. Perfeito. Muito bom. Se você pudesse mudar em você mudaria o quê? Você falar que são os dentes, aí não vale, né? Aí tá fácil, né? Que eu mudaria. E não precisa ser físico também, né? A gente tá falando de outras situações também. Olha, realmente eu queria me aproximar mais de Deus, ainda mais. Muito bom. Isso eu queria. Não, eu vou fazer isso ainda. Tô fazendo, né? A gente tá fazendo essa mudança. Pra onde você viajaria? Hoje, tem um lugar que a gente tá planejando ir para Portugal. Portugal, legal. Fazer uma viagem em Portugal. Vai comer o pastel de Belém lá. Então, já... Mas não foi porque a gente já tava meio combinando. A gente faz todo ano, a gente faz sempre pro mesmo lugar. A gente vai para Orlando, levar a molecada para brincar e tudo. E nos últimos 5 anos sempre é o mesmo destino, né? Eu não consigo convencer a galera de casa. Meu filho mora em São Paulo, é dançarino, né? E bailarino profissional, e ele vai para Nova York agora sozinho em fevereiro do ano que vem. Ele vai uma com a gente e uma vai sozinho. E todo ano é a mesma coisa. Às vezes a gente fala, mas de novo. E eu sempre tento falar, a gente podia conhecer outros lugares. Eu já tive a oportunidade de ir em Portugal, mas eles não foram ainda comigo, não. O ano que vem, o ano que vem já temos uma já marcada já para Orlando novamente, mas depois para a gente voltar lá vai demorar um pouco. A gente tem outros destinos que a gente quer conhecer também. Legal, muito bom. Jamais diria o quê? Olha, hoje eu coloco isso aí que eu jamais diria que não conseguiria. Acho que está tudo dentro das nossas possibilidades. Que nem diz o Lobão, não existe o dinheiro que a gente não possa ganhar. Mas não falo só em dinheiro, em tudo. Se você
se esforçar em qualquer parte da sua vida, você vai conseguir conquistar, desde que você tenha foco. Não deu nem tempo de eu pedir lá para a técnica, eles estão acelerados, se você está respondendo rápido, eles estão rápidos também lá. Ó. Ter paciência. Menos mais paciência, que às vezes acaba colocando os pés pelas mãos, né? Então é... E aí, Vitor? O pedido mais absurdo que você fez para Deus? Olha, eu acho que Deus escuta a gente de uma maneira tão... Cada um tem uma dor, né? Uhum. Tem gente que está passando muita dificuldade, às vezes a nossa dificuldade, olhando para o lado, é quase nada. Então acho que não existe um absurdo. Deus tem ouvidos para nós, para todos, em qualquer parte flagelante da sua vida, né? Então se você tem aquela dor, pode ser uma coisa simples para o outro, mas para você, né? Então pode soar absurdo para uma pessoa, mas para você não. Eu acho que Deus, ele está ali para escutar a gente em todas as nossas... quando a gente... Dores, clamor e tudo. Eu me arrependo então. Muita gente acha que eu me arrependo de tudo que aconteceu em Londrina. Eu falo que não. Hoje eu falo assim que foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque foi uma dificuldade muito grande, né? Eu deveria me arrepender. Uma situação sim que me arrependa, porque a minha família, minha esposa e meu filho mais velho passaram situações que eu não gostaria, né, que eles tivessem passado. Mas para mim, como pessoa, foi bom porque eu evolui muito. Então, assim, eu sou outro homem, outra pessoa. Então, para mim, eu não me arrependo de ter acontecido. Só essa situação, sim, que não gostei, que fiz a minha esposa e meu filho passar por situações que não gostaria. A última? Ai, dá vontade de olhar. Olha, tem muita coisa que a gente fala, mas quando o paciente fala assim, olha, doutor, não dá para fazer um negócio mais barato? Você não consegue fazer um negócio mais... Eu falei assim, olha, eu não consigo fazer coisa meia boca hoje. Hoje o que eu me proponho a fazer é que uma excelência. Então, a gente tem um propósito em fazer belos sorrisos e uma coisa... um belo sorriso, infelizmente, ele não corre junto com a parte financeira. Ela é diretamente proporcional, né? Ok. Caleb, eu acho que tá vencido, né? Muito obrigado. Vencido. Foi muito bom estar aqui ao seu lado e você poder proporcionar para a nossa audiência as experiências do Dr. Ricardo. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Dr. Ricardo, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Olha, foi um papo muito gostoso, muito legal. Espero voltar mais vezes, né, com novas histórias, né, com mais experiências a compartilhar com vocês e com o pessoal que está assistindo a gente. Muito legal, acho que dos podcasts que a gente fez, esse é um dos mais longos que a gente fez, né? E... Falei muito, então. Não, passando o tempo a gente nem percebeu, né? Acho que as boas histórias, elas não nos cansam, né? É como se a gente tivesse aqui queijos, vinhos, a gente estivesse conversando sobre tantas outras coisas, a gente não tem aqui, mas eu senti que a gente pôde desfrutar de momentos muito técnicos em algum momento, importantes, mas também de momentos de vida e de dores também, porque isso conecta muito. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito bom. Esse foi o Cápsula Cast Empreendedores. Tive aqui comigo o Caleb e o Dr. Ricardo para a gente falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Ele é da área de odontologia, especialista em lentes, com uma experiência que a gente falou no começo. Se você não viu, volta, vê de novo, entenda um pouco também das dores. Até o próximo.